Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Nos bastidores do futebol brasileiro, surge um rumor que já começou a movimentar o coração dos torcedores do Vitória e despertar a atenção de especialistas do mercado internacional. Segundo fontes não confirmadas, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e conhecido por suas movimentações milionárias no futebol europeu, estaria preparando uma proposta de valores astronômicos para investir no Vitória, transformando o clube baiano em uma potência nacional e, quem sabe, em referência continental. A ideia é que, com capital abundante e planejamento estratégico, o clube possa disputar com times tradicionais do país e, futuramente, sonhar com torneios internacionais. A notícia circula discretamente, mas a perspectiva de um sheik do futebol mundial voltando os olhos para um time brasileiro gera uma mistura de euforia e ceticismo. Muitos questionam se o projeto é realmente viável, enquanto outros já se imaginam com um Vitória capaz de disputar títulos de expressão. Ainda não há confirmações oficiais, mas o burburinho já é suficiente para colocar o clube no centro das especulações esportivas, com torcedores, jornalistas e comentaristas levantando hipóteses sobre contratações e estrutura que poderiam ser viabilizadas com essa bolada. O rumor aponta que a proposta incluiria investimentos em infraestrutura, contratações de peso e um planejamento a longo prazo, algo raro de se ver fora dos clubes mais ricos do futebol brasileiro. Seria um choque de realidade para a Série B, caso o Vitória esteja nela, ou até mesmo um impulso impressionante para brigar de igual para igual com clubes da elite nacional. As cifras mencionadas em conversas nos bastidores são de tirar o fôlego, e ainda que não haja números oficiais, a ideia de Nasser Al-Khelaifi injetando dinheiro em um time fora do eixo Rio-São Paulo já desperta a imaginação coletiva. Alguns analistas veem nisso uma estratégia de internacionalização, transformando Vitória em uma espécie de projeto piloto para observar talentos brasileiros e eventualmente levá-los ao futebol europeu de maneira direta, algo que pode alterar a lógica de negociações de atletas do país. Por outro lado, críticos questionam se uma injeção externa poderia desestabilizar a identidade do clube, criando expectativas irreais e pressionando jogadores e comissão técnica de forma precoce, transformando uma possível revolução em fonte de tensão. Além das cifras e do planejamento, outro ponto que chama atenção é o prestígio de Nasser Al-Khelaifi. Conhecido por conduzir projetos de grande impacto no PSG, ele tem um histórico de transformar times em máquinas competitivas com investimentos calculados. Aplicar essa expertise no Vitória poderia levar o patamar do futebol baiano e abrir caminho para novos modelos de negócio e gestão no Brasil. A especulação aponta ainda para um investimento em categorias de base, com centros de treinamento modernos e programas de desenvolvimento para jovens talentos. Imagine um Vitória capaz de revelar jogadores de destaque mundialmente, competindo não só em campeonatos nacionais, mas também se tornando um celeiro de atletas para os maiores clubes do planeta. Para torcedores e imprensa, essa possibilidade é sedutora, mas também traz a dúvida: seria um projeto sustentável ou apenas uma intervenção momentânea que poderia mudar a cultura do clube de forma abrupta? A movimentação do sheik do PSG não é algo pequeno. Rumores indicam reuniões discretas com empresários locais e dirigentes do Vitória, buscando alinhar expectativas e possibilidades. A estratégia de comunicação é misteriosa, e tudo o que chega à imprensa são pequenas pistas que alimentam o imaginário do torcedor. Alguns especulam sobre a contratação de técnicos renomados e jogadores consagrados que poderiam chegar ao clube, criando um elenco capaz de competir em todas as frentes. Outros imaginam a transformação do estádio, com modernizações que poderiam colocar o Vitória entre os clubes mais estruturados do país. A narrativa sugere um projeto visionário, mas que ainda depende de inúmeras confirmações, negociações e ajustes antes de se tornar realidade. O impacto dessa bolada anunciada pelo sheik poderia ser sentido em diversas frentes. No mercado de transferências, o Vitória passaria a ter poder de barganha impressionante, atraindo jogadores que dificilmente considerariam clubes brasileiros fora do eixo principal. A repercussão midiática seria enorme, com coberturas diárias de possíveis contratações, estratégias e rumores sobre a nova era do clube.
Além disso, a expectativa da torcida geraria um ambiente de cobrança intensa, com pressão para que o time entregue resultados compatíveis com o investimento. Seria um cenário inédito para o futebol baiano, com a chance de colocar o Vitória em destaque nacional e internacional. Enquanto isso, a especulação não para de crescer nas redes sociais. Torcedores e jornalistas compartilham opiniões, números imaginários e possíveis estratégias de mercado, construindo um cenário quase cinematográfico sobre o futuro do Vitória. A ideia de um sheik do futebol mundial investir em um clube brasileiro é suficientemente poderosa para gerar debates acalorados, análises de impacto e até projeções de desempenho esportivo. Embora tudo ainda esteja envolto em mistério, a sensação que fica é de que o futebol baiano poderia estar prestes a viver uma transformação histórica, capaz de desafiar a lógica atual do mercado e das competições nacionais. Se confirmada, a entrada de Nasser Al-Khelaifi no Vitória poderia mudar não só o futebol do clube, mas todo o cenário esportivo regional. Imagine um Vitória com capacidade de investir em infraestrutura de ponta, contratação de atletas renomados e treinadores com experiência internacional. A especulação sugere que o sheik vê potencial no clube como plataforma de lançamento de talentos, capaz de gerar lucros e prestígio simultaneamente. Esse tipo de projeto é raro fora da Europa, especialmente em times brasileiros fora do eixo mais tradicional, e já desperta debates entre especialistas sobre a viabilidade financeira e esportiva de um investimento tão ousado. Além disso, há quem acredite que o sheik busca não apenas retorno esportivo, mas também fortalecimento de sua marca internacional, associando seu nome a uma revolução no futebol do Nordeste. A ideia de transformar o Vitória em um clube modelo cria imagens de centros de treinamento de última geração, programas de capacitação e planejamento estratégico detalhado, algo que poderia se tornar referência para outros clubes do país. Entre as possibilidades levantadas nos bastidores, uma delas é a reformulação do elenco, com contratações de jogadores de nível internacional e atletas promissores que estariam disponíveis no mercado europeu. O rumor indica que o sheik pretende criar um time capaz de disputar títulos nacionais em poucos anos, algo que parece audacioso, mas não impossível diante do volume de recursos especulado. Além disso, há rumores de investimentos em tecnologia e ciência do esporte, como análise de desempenho, nutrição avançada e preparação física moderna, transformando Vitória em um clube de referência não apenas dentro de campo, mas também em gestão e inovação esportiva. A especulação alimenta o imaginário dos torcedores, que começam a projetar vitórias históricas, campanhas memoráveis e uma nova era de glória para o clube baiano, algo que parecia distante até poucos meses atrás. Outro ponto que gera especulação é a possível influência do sheik na gestão do clube. Rumores indicam reuniões discretas com dirigentes locais, em que estratégias e metas foram discutidas. Há quem imagine uma transformação completa da diretoria, com profissionais experientes do mercado europeu assumindo posições-chave. A ideia seria alinhar o Vitória às práticas de clubes de elite, com governança profissional, metas claras e projetos de longo prazo, algo que poderia impactar positivamente todas as áreas do clube, desde categorias de base até marketing e comunicação. Se isso se concretizar, o Vitória passaria a ter um modelo de gestão inovador, capaz de inspirar outros clubes brasileiros a seguir padrões semelhantes, elevando o nível do futebol nacional de forma significativa. O efeito na torcida seria imediato e profundo. A possibilidade de ver um Vitória competitivo, com investimento de peso e visibilidade internacional, geraria uma empolgação sem precedentes. As redes sociais seriam inundadas por especulações sobre contratações, estratégias de jogo e possíveis desafios enfrentados pelo time. A pressão por resultados, no entanto, também aumentaria, com a expectativa de que a bolada investida se traduza em desempenho e títulos. É nesse equilíbrio entre sonho e realidade que o rumor ganha força, criando um cenário de ansiedade e entusiasmo, em que cada notícia e cada detalhe do clube passam a ser analisados sob a lente da possível transformação que o sheik poderia trazer. Além das expectativas esportivas, há especulações sobre impactos econômicos e sociais. Um Vitória valorizado por investimentos internacionais poderia atrair patrocinadores de grande porte, aumentar a venda de ingressos e produtos oficiais, além de gerar empregos e movimentar a economia local. O projeto poderia se tornar um estudo de caso para investidores e clubes que buscam modernizar sua estrutura e competir em níveis mais altos.
A especulação de Nasser Al-Khelaifi investindo no Vitória, portanto, vai além do futebol. Ela toca em gestão, marketing, visibilidade e potencial de transformar o clube em um verdadeiro modelo de referência. Por fim, mesmo sem confirmações oficiais, o rumor já cumpre seu papel: colocar o Vitória no radar nacional e internacional, despertando debates, especulações e sonhos. A cada nova informação divulgada, mesmo que mínima, torcedores e especialistas interpretam possibilidades, estratégias e impactos, criando uma narrativa que parece saída de um roteiro de cinema esportivo. O Sheik do PSG, com seu histórico de investimentos e visão estratégica, aparece como protagonista dessa história, e a simples ideia de sua participação já é capaz de mudar percepções, inspirar expectativas e acender a imaginação de uma torcida sedenta por reconhecimento e sucesso. Resta aguardar se os rumores se transformarão em realidade, mas até lá, o Vitória já vive o prenúncio de uma era que pode ser histórica, revolucionando não apenas o clube, mas o futebol brasileiro como um todo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. As especulações sobre o investimento de Nasser Al-Khelaifi no Vitória também levantam questionamentos sobre o impacto no mercado de jogadores brasileiros. Alguns analistas acreditam que, se o projeto se concretizar, o clube poderia se tornar um destino estratégico para jovens promessas, funcionando como uma espécie de ponte direta entre o futebol nacional e os grandes centros europeus. Isso não só aumentaria a visibilidade dos atletas, mas também criaria oportunidades financeiras inéditas para o clube, com negociações milionárias em caso de transferências. A perspectiva é tão ousada que já provoca debates sobre como outros clubes do país reagiriam, se tentariam competir com esse poder de investimento ou se buscariam novas parcerias internacionais para não ficarem para trás, transformando o mercado brasileiro em um terreno de estratégias cada vez mais globais e inovadoras. Outro ponto que gera burburinho é a possível mudança cultural dentro do Vitória. Com investimentos de grande porte, há a expectativa de que o clube passe a adotar uma mentalidade mais profissional, com cobrança por resultados, metas claras e processos estruturados em todas as áreas. Isso inclui desde o desempenho em campo até a gestão administrativa e financeira, passando por marketing, comunicação e relacionamento com a torcida. Especialistas especulam que essa transformação poderia servir de modelo para outros clubes do Nordeste do Brasil, inspirando uma nova forma de administrar equipes de futebol com eficiência, planejamento estratégico e visão internacional, algo que até pouco tempo parecia restrito aos grandes centros europeus. Por fim, a simples possibilidade de Nasser Al-Khelaifi investir no Vitória já provoca um efeito psicológico poderoso. A torcida começa a sonhar, os jogadores ganham motivação extra e o clube passa a ser tratado com mais respeito no cenário nacional. Cada rumor de reunião, cada notícia de interesse de um técnico renomado ou jogador de peso, mesmo que não confirmada, alimenta a narrativa de uma revolução iminente. Esse tipo de expectativa cria uma energia única, capaz de movimentar redes sociais, imprensa e mercado, colocando Vitória no centro das atenções e transformando o clube em um verdadeiro protagonista de uma história que ainda está por ser escrita, mas que promete redefinir seu futuro de maneira dramática e inesquecível. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!